Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Rumo Certo. Hoje nós vamos falar em excelência em consultoria e prestação de serviços. E aí, para essa conversa, eu recebo hoje Richard Farias. Ele é CEO da Molitian e Arpia, é formado em administração e também tem pós-graduação em gestão de pessoas. Richard, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para falar sobre um assunto que eu sou completamente apaixonado, consultoria e gente, e estou aberto aí às perguntas, vamos à sabatina. Ótimo, a sabatina. Primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco mais, me falasse das empresas que você está à frente e um pouco da sua trajetória. Ok. A minha primeira empresa, o meu primeiro negócio, eu abri aos 14 anos, fazia manutenção em alto-falantes. E aí fui fazer o técnico em administração, onde os professores me deixaram apaixonados pela profissão. E aí não parou mais, aí foi a faculdade, a pós-graduação voltada para a gestão de pessoas, que é um direcionamento importante, que todos deveriam conhecer um pouco da história das pessoas para poder tentar ou ser empreendedor ou trabalhar com liderança, ser grandes líderes. Então, curioso, você optou pela administração e é uma área das exatas ao mesmo tempo, e você é apaixonado também por pessoas que é uma área da humanas. Onde é que está o equilíbrio? Como é que você ligou as duas coisas? É engraçado que muita gente, quando conversa comigo, pergunta se eu sou psicólogo, né? Olha. Então é uma trajetória sofrida, né? Eu venho de família bastante pobre, meu pai era contabilista, né? Trabalhou na Petrobras. E é engraçado que isso aí eu levo para a minha vida. Ele largou o emprego de contabilista na Petrobras para ser motorista de ônibus, que era o sonho dele. E o sonho era terminar a carreira em uma grande empresa de ônibus de São Paulo, e ele fez isso. Então essa história de vida do meu pai serviu como referência para mim. E desde pequeno eu já identifiquei o grande problema entre a exatidão das organizações e o entendimento das pessoas, né? E todo dia a gente bate nisso, né? Porque grandes empresas que trabalham com tudo, dá tudo ao funcionário, tem um nível de turnover, né? Que é a demissão em massa ou o pedido de demissão em massa em níveis altíssimos, porque ela não entende o que é gente. Nós temos aqui em Brasília, inclusive foi uma empresa que foi o tema do meu TCC de pós, que as pessoas brigam para não sair de lá. Sério? Que maravilhosa. Onde é que está esse entendimento, então? O que é mais importante nessa relação, então? Um bom recrutamento e seleção, uma boa direcionamento do cargo, você tem que saber o que você quer desse cliente. Em uma consultoria, o feedback ele era dado anual. E, peraí, anual? Como assim? Então, quer dizer, você vai falar para o seu profissional ou para a sua profissional os problemas que ele tem no final do ano. Ao invés de fazer, que é o que segue o padrão de 3 em 3 meses, você faz a feedback e depois no próximo você faz a retroalimentação para ver se esse colaborador se adaptou à função. Porque, afinal de contas, o que a gente vê aqui, diferentemente de outros países como a Alemanha, o brasileiro ele não tem, em sua maioria, o entendimento de cargo, competências e entregas. Se eu sou formado em administração com pós e finanças e vou trabalhar na área de departamento pessoal, eu tenho que saber quais são as minhas entregas. Então, o que a gente costuma dizer, né? O seu trabalho efetivo traz, em consequência, o seu salário no final do mês, e não ao contrário. Eu estou empregado, então o patrão tem que me pagar, mas foi engraçado que uma auditoria que eu estava fazendo numa empresa, eu perguntei para o funcionário quanto ele acha que ele valia para a empresa e quanto ele entregava. E foi engraçado que foi do setor comercial. Ele não soube responder. Ele não tinha noção. Não tem isso. Então, por exemplo, o funcionário hoje ele vale o salário mais 70%, 79% pela FIA, 79% de encargos e benefícios. E, ok, então ele tem que entregar para a empresa pelo menos o triplo desse valor. Porque ainda tem impostos, margem de contribuição dele. Se perguntar aí para muita gente hoje que está empreendendo o que é uma margem de contribuição, não sabe dizer.
Então, por incrível que pareça, os chilenos estão muito mais adiantados em matéria de empreendedores e empresários. Eles têm isso na mão. Você teve uma experiência no Chile? Tive experiência no Chile, fiz um curso de administração, logística e administração financeira lá. Então, como a formação deles, né, oriunda aí da arte alemã, né, de beberam da fonte, eles são muito cartesianos. E foi muito interessante fazer uma entrevista com uma empresa alemã, com uma professora minha da FGV, e eles não entendiam porque o brasileiro ficava com as milhas nos voos, né, de representação comercial e etc. E para fechar o contrato, ela teve que fazer com que eles vissem que isso serviria como um benefício. É um benefício para que o funcionário continuasse na empresa, porque eles achavam que as milhas tinham que ser revestidas para a empresa. Então, mas essa percepção ali da eficiência do colaborador é uma percepção ou responsabilidade, eu diria melhor. Ela é do colaborador, até que ponto ela é do empregador, do dono da empresa, para que ele se perceba do valor que ele tem ali dentro, da entrega que ele tem que fazer ali dentro, o colaborador. Como acontece? De quem é essa responsabilidade? Olha, a responsabilidade ela tem que ser mútua, né? O colaborador ele tem que ter a maturidade de saber que ele é um bem e ele é uma pessoa que está na vitrine. A gente se vende o tempo todo, todos os dias. Então, se eu trabalho em uma área de almoxarife ou de logística, eu tenho que ser o melhor para a empresa. Porque se a empresa, e aí vai, né, uma frase que me doeu muito, a gente fechou muitas empresas durante a pandemia, de casais que tinham um sonho ali, né? Que ele abre a empresa, ele contrata os funcionários vão embora, são recontratados e para o empreendedor fica passivo. Então, quando você fala assim, de quem é a responsabilidade, é mútua. Eu, como empresário, eu tenho que saber o que eu tenho que dar de melhor para a empresa funcionar, que é o quê? Recursos financeiros, material, recursos humanos. E essa equação, quando eu abro uma entrevista, né, de fornecimento de uma auditoria de implantação ISO, por exemplo, o empresário ele tem que ter 3 coisas na cabeça: recursos humanos, financeiros, logística, volume de trabalho ou demanda de mercado, tempo. O que a gente vê na maioria dos casos, ele contrata o profissional para rodar 3, 4 vezes a demanda dele em um tempo muito pequeno. O que acontece? Aumenta o nível de estresse, o colaborador não entrega. É engraçado, não sei nem se eu posso falar aqui, eu costumo falar bastante do desenho do urso Colimérios. Já ouviu? Não. É um urso da Disney que ele fica procurando para onde vai e fica perdido. Então é a guerra das empresas hoje em equalizar tempo, recursos humanos, volume de trabalho. É uma equação simples. Quem tem isso na mão? Chefe de departamento. E muita gente é contra a reunião. Reunião tem que ser objetiva. Então, se a empresa não está rodando, significa que ela tem um gap em algum lugar. Já fizemos auditorias em empresas em que o empresário perdia R$30 mil por mês em rescisão de contratos. Fizemos o trabalho, entregamos o diagnóstico, resolvemos o problema, caiu para 15, 17, porque é uma empresa que especificamente também não depende só dela da demissão. Como uma empresa de terceirização, isso depende também do cliente, muitas das vezes não quer o funcionário não se adaptou lá. Mas a identificação foi boa e nós conseguimos, através de recrutamento e seleção de uma psicóloga formada em competências, diminuir isso drasticamente. Então, Richard, mas quando a empresa percebe ou se dá conta, quais são os sintomas para que ela resolva procurar uma consultoria, resolva melhorar a situação? O primeiro ponto, né? Eu acho que o empreendedor ele tem que procurar a consultoria antes de abrir o negócio. E nós vemos muito, e aí a gente vai para o marketing de Kotler, né? Ponto, praça, promoção e preço. Ele abriu o negócio dele, ele não sabe nem o que ele está fazendo.
Então, se ele não pesquisou isso, ele abriu no lugar errado, ele não está com o preço certo, a praça dele não é onde ele deveria ter aberto. Vamos dar um exemplo, aqui em Brasília isso é muito legal. Onde você abre uma farmácia? Nas comerciais ou no setor inerente às farmácias. Então tem gente que abre a farmácia lá no setor onde tem, por exemplo, oficina mecânica. O faturamento não é o mesmo. Esquece. Se você está dentro do seu nicho e da sua praça, você vai competir por preço, que é o próximo P. Tá? E, voltando à sua pergunta, quando é que ele identifica? Quando a empresa está quase fechando. Pode ser tarde. Pode ser tarde. Isso não acontece nas grandes. As grandes empresas procuram uma consultoria, por exemplo, para a implantação de um sistema de gestão de qualidade, quando o cliente determina. A gente vai lembrar agora dos europeus, quando eles só compravam um livro se ele fosse feito de uma fazenda onde fosse certificada que aquela matéria-prima ela era feita por rodízio, não por queima ou derrubada de florestas nativas. Então o Brasil pegou isso, pegou esse detalhe, né? Então, olha, para você trabalhar para mim, você tem que ter uma certificação NBR 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, né? E até a NBR entendeu isso rápido e juntou todas elas em um processo só. Então hoje a empresa, se ela quiser fazer a ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, e a ambiental, ela faz os dois ao mesmo tempo. Ótimo. Desde que ela tenha maturidade e pré-requisito para montar isso, para quando o auditor vier, ele conseguir certificar a empresa. Tá? Melhor caminho. Por quê? Com a demissão em massa dos brasileiros, nós tivemos muitos técnicos virando consultores empresariais. Na maioria, como a gente falou lá no início, esse profissional ele conhece o departamento dele. Consultor empresarial tem que conhecer a empresa como um todo. Como é que funciona, quais são as demandas, quem são seus clientes internos, quais são os sonhos do empresário, suas dificuldades, que nem sempre é aquela daquele que ele acha que tem certeza. Então essa entrevista de pré-diagnóstico é importantíssima. A gente faz com o empresário, com os chefes de departamento e vai para o chão de fábrica. E ali faz um consolidado e entrega o relatório de consultoria, né? Ou de análise diagnóstica. Tá. E quando a gente apresenta, o profissional se surpreende. É isso? Muitas das vezes não fecha o contrato porque ele acha que a solução está em casa. Sim. Está, só que ele não sabe fazer a implantação das correções, né, dos movimentos de mudança. Sim. É complexo porque se não tiver um programa de endomarketing, a gente explica, né, a preparação da empresa para uma mudança ou para um projeto. 90% fracassa, porque a empresa não acredita, não compra o projeto. A gente vê muitas das vezes, vem mais uma pessoa tentar mudar a história da nossa empresa, mas eu sempre fiz assim. É que a gente chama de resistência à mudança. Tá? Quando você implanta uma ISO, você tem uma certificação antiga, que deu resultado no mundo inteiro e que o profissional não pode refutar isso. Se o empreendedor compra, que a gente vê muitas empresas que elas fazem a certificação no papel, mas no dia a dia aí é o que a gente mais vê, não funciona. Sim. Você vai fazer uma auditoria interna e ela não funciona. Tá? Quando é que ele vê? Muitas das vezes quando ele está com imposto muito alto atrasado, quando ele está com turnover muito alto, que quebra todo o sistema de patrimônio da empresa. O arcabouço da empresa são as pessoas que no dia a dia pegam conhecimento, aplicam e transformam isso em novos conhecimentos, que a gente chama de informação. Ótimo. Então, eu digo, e para fazer isso, não basta identificar, talvez, né? Existem ferramentas específicas, né? Por isso, consultorias especializadas são tão importantes nesse processo, né? É interessante, é claro, eu imagino que o empresário, o empreendedor esteja atento aos sintomas, mas buscar, se a gente não consiga resolver,
quem possa ajudar, né? Existem ferramentas específicas. Quero falar um pouquinho mais sobre essas ferramentas e sobre outras interferências também que a gente tem do mercado, de tecnologia, o que mudou a partir da pandemia também. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já nessa conversa aqui no Rumo Certo. Hoje eu estou conversando com o Richard Farias e a gente está falando sobre excelência em serviços e em consultoria também, que pode mudar o rumo aí da sua empresa. Eu volto já. De volta com o Rumo Certo e hoje eu recebo aqui Richard Farias. Richard é CEO da Molitian e Arpia. E ele é administrador de empresas, tem pós-graduação também em gestão de pessoas. Nós estamos conversando hoje sobre excelência. Excelência em prestação de serviços, excelência em consultoria também, que pode ser muito importante, é exatamente muito importante para a sua empresa, para direcionar os rumos da sua empresa. Richard, você me falava no bloco anterior que é importante que uma consultoria seja feita até antes mesmo da gente pensar em abrir uma empresa. E aí eu pergunto para você se isso está já compreendido num plano de negócios, da importância que tem consultar instituições especializadas como o Sebrae também, para que o negócio comece, certo? Do início, né? Quanto é importante também o plano de negócios nesse trabalho? O que a gente tem aqui em característica principal do brasileiro é que ele não lê o manual técnico do que ele compra, né? Então, o plano de negócios é o manual técnico da empresa. Então, se você não lê, se você não divulga, se seus gestores não têm conhecimento desse plano de negócios, a empresa vai do jeito que o mercado quer e não do jeito que ela tem que se apresentar. Então, nós temos hoje aí vários problemas de logística, finanças, gestão de pessoas, controle de material. E onde é que a gente vai ler isto? Plano de negócios, ficha de cargos, instrução de trabalho, ou Falcone, procedimento operacional padrão. Então tem um livro do Falcone que você vai se surpreender com esse dado que ele passa agora. A ficha de cargos, aliás, o procedimento operacional padrão que o Falcone coloca do livro é da confecção de café. Porque ele definiu em uma pesquisa que se você não fizer um bom café, equalizado com o que o seu funcionário do chão de fábrica precisa, o rendimento dele pode cair até 30%. Falcone, na veia, né? Então, se você tem todos esses instrumentos e o pessoal realmente lê, você sabe o que você tem, você sabe o profissional que você tem, foi feito um recrutamento de seleção, qual é a possibilidade de entregas dele e o líder não vai admitir que ele faça outra coisa. Lembra? Tempo, recurso, volume de trabalho, né? Você sai da loucura do hospício organizacional para uma empresa muito bem estruturada. E a gente vê isso hoje em várias empresas aqui em Brasília que estão muito bem estruturadas. A do TCC, ela faz isso dentro da cartilha. E a gente costuma dizer que a empresa é um organismo vivo e quando ela tem um corpo estranho, o que acontece? O organismo expulsa esse organismo estranho da empresa, né? E tem uma grande empresa de bebidas aqui no Brasil que até no chá de bebê o funcionário faz questão de levar a bebida da empresa para não ver a da concorrente lá. Isso é empresa. Então, ele tem conhecimento de como é que funciona. Nós temos um exemplo bem interessante de uma multinacional nossa de bebidas, que o funcionário dele, quando é convidado para um chá de bebê, ele faz questão de levar a bebida para não ver a bebida do concorrente lá. Então, isso é vestir a camisa, é entender o que é uma empresa, é entender qual é o propósito da sua empresa, e isso é revertido em resultado. Ele faz isso de forma orgânica, de forma também. Natural. Isso reverte em receita e produtividade. Em receita e produtividade. É muito curioso isso. Agora, Richard, um outro fenômeno. E o advento da pandemia
acabou, de certa forma, obrigando muita gente a trabalhar por conta. Muitos microempreendedores surgiram, né? Aumentou o número de microempreendedores, de registros de CNPJ também. Mas até que ponto isso foi positivo ou de que forma tem que ser positivo, ser eficiente, né? Não basta que eu, enquanto microempreendedor, saiba fazer algo. Qual é a orientação nesse sentido? Ok. O que a gente fala para a pessoa que está se predispondo a entrar no mercado do empreendedorismo? Já tem vários concorrentes que estão há muito tempo fazendo a mesma coisa que ele faz. Então é interessante que ele, antes de entrar, ele se prepare. Como a gente falou, os cursos do Sebrae, Sistema S, são ótimos para isso. Você aprende lá sobre finanças, gestão de pessoas, logística, na maioria das vezes cursos gratuitos. A FGV também tem cursos gratuitos maravilhosos. Uma das minhas filhas ligou para mim apavorada, dizendo que assumia a coordenação do colégio dela. Eu falei assim, vai e faça os cursos de liderança da FGV, vai resolver os seus problemas lá. Mas não faça sem aplicar. Faça, aplique e peça orientação do seu diretor. O caminho é esse. Teoria, prática, feedback. Para fechar. Eu acho até injusto dizer que o brasileiro ele empreende por necessidade. Eu acho que é uma oportunidade dele realizar o sonho que ele nunca teve, de fazer aquilo que ele gosta. Então eu não posso abrir uma carrocinha de cachorro-quente porque o vizinho abriu. Concorrência, praticamente eu vou dividir essa receita em dois. Então, fazendo os cursos preparatórios de empreendedorismo, você começa a abrir a janela para ver o que você é bom e se o mercado quer isso. Isso é importante. A concorrência também nem sempre é negativo, né? Ela pode ser uma parceria, não? Esse ponto é importante quando a gente fala da Arpia. Hoje eu tenho mais parceiros comerciais cadastrados na empresa do que clientes. Então, o meu rol de oferecer serviços para a comunidade, isso é um ponto interessante, porque pela legislação brasileira, até mesmo mundial, o propósito de abrir uma empresa não é para você ficar rico, é para atender a sociedade. As pessoas não têm essa noção. Então você abre a empresa, não é para gerar receita, a receita é um resultado. Se você fizer um bom trabalho e o pessoal comprar a ideia de que o seu produto ou serviço é bom. Certo. A visão é diferente, A visão é invertida, ela tem que ser invertida. Você tem que abrir um negócio para oferecer o melhor serviço para a sociedade. Em contrapartida, a sociedade, acreditando no seu trabalho, ela compra o seu produto e serviço e isso gera receita. Uhum. E falando nisso, o diferencial faz muita diferença, então, né? Eu abrir a minha empresa, sei fazer o mesmo que você sabe fazer, mas deve ter uma identidade ali que tenha preço também, não é? Sim. Eu saber identificar isso torna excelência e eficiência no final das contas, gera resultado também. Muita gente usa o diferencial como ponto para cobrar mais caro. O diferencial ele tem que trazer economia de recurso, tempo e volume de trabalho para quem compra. O que a Arpia faz hoje? O sistema de, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, limpeza e higienização. Nós não utilizamos balde, rodo e água. Acabou. O que traz balde, rodo e água para auxiliar de serviços gerais, que é uma pessoa que trabalha pesado? Traz lesões de exercícios repetitivos. Ela torce o pano de chão ou ele faz um movimento incorreto. Hoje nós temos uma enfermeira educacional que trabalha o melhor movimento para que ele utilize o equipamento de forma correta, para que evite que daqui a 6 meses ele se torne um problema para ele próprio, com problemas de saúde por lesões de exercícios repetitivos. Então, hoje nós temos os equipamentos. Eu acabei de vir da IG Expo São Paulo, que é uma feira da área de facilities, e trouxe várias novidades. O que acontece, principalmente no mercado de Brasília? Na maioria das vezes, a empresa que está lá está sedimentada e quem compra não quer mudar. Existência e mudança. Apesar de você mostrar para ele que você vai reduzir consumo de água, absenteísmo do funcionário, melhorar a qualidade e dar um selo para ele.
No caso 2, que é a ISO, né, que vai, por exemplo, para dentro de um condomínio, a empresa que trabalha aqui é certificada em ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, e o mais importante, o ambiental. E às vezes é simples e quando a gente não sabe, a gente busca quem saiba. Ok, parabéns. Richard Farias, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, foi uma ótima conversa. Obrigado pela oportunidade. Espero ser convidado para outros tipos de assuntos também. Vai ser, volte sempre. Obrigado. E muito obrigado a você também, é claro, que ficou conosco até agora no Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.